Olá! Hoje iremos falar sobre o leucograma. Este vídeo é uma atividade proposta aos alunos de fisioterapia da Universidade Federal de Alfenas pelo professor Leonardo Carvalho, da disciplina de Exames e Diagnóstico. O leucograma é a parte do exame de sangue que analisa os leucócitos. O sangue é formado por uma mistura de elementos figurados, eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Como visto na figura, a maneira mais utilizada para estudar as células do sangue ao microscópio de luz é através do esfregaço. Essa técnica vai utilizar uma lâmina sobre uma gota de sangue, deixando uma camada muito delgada de células sanguíneas. Agora iremos falar sobre os leucócitos. Os leucócitos são células do sistema imune que atuam na defesa do organismo diante dos diversos tipos de patógenos. São produzidos na medula óssea, a partir das células do tronco, lá no timo, ou também em tecidos linfóides secundários, e permanecem temporariamente no sangue. Eles utilizam o sangue como um meio de transporte para chegar aos tecidos. Eles podem ser classificados em dois grupos: os granulócitos ou os agranulócitos. Os granulócitos têm um núcleo de forma irregular e mostram no citoplasma grânulos específicos que, ao microscópio eletrônico, aparecem envoltos em membranas. Eles podem ser neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos apresentam enzimas importantes no combate aos micro-organismos. Também têm componentes para a reposição da membrana e auxiliam na proteção da célula contra agentes oxidantes. Já o eosinófilo possui uma atividade bacteriana e antiparasitária. Eles são responsáveis pela secreção de citocinas e mediadores inflamatórios, os leucotrienos, que vão aumentar a resposta inflamatória. Sabe-se também que apresentam antígenos para linfócitos. Os eosinófilos exercem diversas funções, mas são principalmente importantes na defesa contra infecções parasitárias. E por fim, o basófilo. O basófilo vai secretar mediadores inflamatórios. Acredita-se que por meio da secreção de citocinas, os basófilos modulem a função de determinadas populações de linfócitos T, tendo, portanto, uma ação imunomoduladora. Agora falando dos agranulócitos. Como visto na imagem, eles têm um núcleo com uma forma mais regular, e os citoplasmas não têm essas granulações específicas dos granulócitos. Há dois tipos de agranulócitos, os linfócitos e os monócitos. Os monócitos vão se diferenciar em macrófagos teciduais, que fagocitam, matam, digerem protozoários, certas bactérias, vírus e células senescentes. Também apresentam antígenos para linfócitos. Os linfócitos, propriamente dito, são os responsáveis pela defesa imunológica do organismo. Essas células reconhecem moléculas estranhas existentes em diferentes agentes infecciosos, combatendo-as por meio de uma resposta humoral, ou seja, pela produção de imoglobinas, e respostas citotóxicas também, mediadas por outras células. Então vamos falar agora basicamente do leucograma. Vemos aqui na imagem um exemplo de um exame laboratorial, onde a série branca indica os parâmetros observados no leucograma. O leucograma, então, são testes laboratoriais que determinarão o perfil imunológico da série branca do perfil periférico. Ele é constituído da contagem global e da contagem diferencial de leucócitos, incluindo análise das respectivas alterações morfológicas no sangue. O resultado é expresso pela forma leucocitária de cada subtipo. Cada tipo leucocitário possui um mecanismo regulatório e de manutenção distinto. É constituído da contagem global e da contagem diferencial de leucócitos, incluindo a análise das respectivas alterações morfológicas no sangue. O resultado é expresso pela forma leucocitária de cada subtipo. Cada tipo leucocitário possui um mecanismo regulatório e de maturação distinto, e seus níveis de produção dependem da necessidade orgânica mais eminente. Como podemos ver, a quantidade dos leucócitos é verificada em 1 milímetro cúbico de sangue.
E para fazer essa visualização do sangue macroscopicamente, ele é colocado em um tubo junto a um anticoagulante, o qual será levado a uma centrífuga. Após a centrifugação, é possível observar uma camada vermelha de precipitado, o qual é analisado para o heredograma. Neste é analisada a fase vermelha do sangue, formada por eritrócitos, e a fase branca será composta pelos leucócitos e a concentração de plaquetas. A importância do leucograma, além de nos mostrar o perfil imunológico, é de extrema importância clínica, porque vai analisar as células pela defesa do organismo. Se surgirem alterações em seus números e proporções, serão indicadores de mudanças patológicas no organismo. Então, é indispensável para os diagnósticos de emergências médicas, clínicas, cirúrgicas e traumatológicas, também doenças infecciosas e crônicas em geral, além de acompanhamento de quimioterapia e radioterapia. Existe um referencial de normalidade da quantidade de leucócitos no sangue, que leva em consideração a faixa etária e a raça. Por exemplo, sabe-se que indivíduos orientais e afrodescendentes tendem a apresentar um número menor de neutrófilos do que caucasianos, o que diminui o número de leucócitos em geral. Um número inferior a esse padrão é caracterizado como leucopenia e um superior, leucocitose. Quando o aumento é exagerado, chamamos de hiperleucocitose. Esses distúrbios indicam, então, processos patológicos que vão desde neoplasias primárias, leucocitoses e até HIV. Vale a pena lembrar que alguns indivíduos apresentam leucopenia ou leucocitoses fisiológicos. Durante a contagem específica dos leucócitos, podem ocorrer diversas interpretações, então vamos discorrer sobre elas agora. A primeira é a neutrofilia, que é o aumento do percentual ou absoluto dos neutrófilos. Ela pode ser causada por infecções agudas e ou crônicas localizadas e intoxicações metabólicas. São exemplos: leucemia, artrite reumatoide, poliartrite, febre reumática, apendicite, meningite, uremia, acidose diabética e gota. Outro parâmetro é a neutropenia, que nada mais é que a diminuição do valor percentual ou absoluto dos neutrófilos. Pode ser causada por processos viróticos, como por exemplo o HIV, a rubéola, a hepatite aguda, a gripe, a febre tifoide, a amidalite e a dengue. A eosinofilia é o aumento do percentual ou absoluto dos eosinófilos, que pode ser causada por moléstias alérgicas, moléstias da pele, infecções parasitárias, mialgia epidêmica e outros. São exemplos a asma brônquica urticária. A eosinopenia é a diminuição do valor percentual ou absoluto do número de eosinófilos. Pode ser causada por processos infecciosos agudos, agudização de processos crônicos, estados tóxicos endógenos, falência do córtex da suprarrenal. São exemplos o coma diabético, a uremia, a hemólise aguda, as câimbras generalizadas, os sustos emocionais e o trabalho físico pesado. A basofilia é o aumento do percentual ou absoluto dos basófilos, geralmente acompanhada de modificações quantitativas dos eosinófilos. Pode ser causada por leucemias crônicas, anemias hemolíticas crônicas também, varíolas e varicela. A linfocitose é o aumento do valor percentual ou absoluto dos linfócitos. Pode ser causada por processos agudos, infecções crônicas, leucemia linfática. São exemplos processos ganglionares, doença de Chagas, toxoplasmose, rubéola e tuberculose. A linfopenia é a diminuição desse valor percentual ou absoluto de linfócitos. Pode ser causada por processos agudos de infecções, cirrose hepática,
tuberculose ganglionar, uso de quimioterápicos, obstrução intestinal e pancreatite aguda. A monocitose é o aumento do valor percentual absoluto dos monócitos. Pode ser causada por infecções bacterianas, sarampo, lúpus, varicela, febre amarela, poliomielite e malária. A monocitopenia é a diminuição do valor percentual ou absoluto dos monócitos. Pode ser causada por fase aguda de processos infecciosos, falta de reação por parte do sistema, redículo endotelial e desnutrição. Pois bem, este vídeo foi uma introdução ao assunto, o qual iremos discutir em sala de aula na segunda-feira. Ainda iremos falar sobre as plaquetas, sobre casos clínicos e também a discussão de artigos relacionados à fisioterapia. Espero que tenham gostado.